Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade ao sistema circulatório e aí a gente vai ver um pouquinho mais sobre a estrutura do coração, sobre as veias, artérias, os capilares, ou as também chamados, tem outros que chamam de vênulas, que são uma ramificação que vai se ramificando mais fino até chegar aos capilares, que são a porção dos nossos vasos sanguíneos mais fina, mais ou menos da espessura de um fio de cabelo, aí daí o nome capilares. E aí a gente vai entender um pouco mais sobre essa estrutura e a circulação do sangue e a saúde também, ok? No livro de vocês, mais especificamente a partir da página 94 de vocês, a gente vai ver um pouquinho sobre a circulação do sangue no módulo 3, né, e a saúde. Então, a circulação do sangue no corpo humano ocorre em um circuito fechado. Tem alguns animais do reino animal que são um sistema aberto, mas o nosso aqui é o sistema fechado. Ou seja, em condições normais, o sangue não sai dos vasos sanguíneos. Tá? Como disse a vocês, de outros seres vivos, ele sai de vasos sanguíneos e ocupa outras cavidades. O nosso não, ele só fica no sistema sanguíneo em condições, dentro dos vasos sanguíneos em condições normais. Então, nesse trajeto, a circulação do sangue ocorre em duas etapas e a gente vai ver a pequena circulação, que é a circulação pulmonar, e a circulação sistêmica, ou também chamado de grande circulação. A gente vai analisar por essa estrutura que vocês estão vendo também na imagem do livro de vocês na página 94. Então, de que lado do peito fica o coração? A impressão que nós temos é que ele fica do lado esquerdo do peito. Na realidade, ele fica numa região um pouco central, uma leve inclinação para a esquerda, o que nessa região ocorre maior pulsação do coração, e é claro que a sensação que nós temos é que o coração está do lado esquerdo do peito, não, e ele está na região central. Isso nós já havíamos comentado em sala também em outros momentos. Isso é interessante, pessoal, porque o posicionamento dele aqui reflete também na estrutura dos nossos pulmões, e eu vou mostrar numa outra imagem tridimensional para vocês. Então, seu lado esquerdo impulsiona o sangue para o corpo todo e não somente para os pulmões nesse lado. A batida é mais forte e a musculatura é mais espessa, tá? Então a gente vai sentir mais os batimentos cardíacos, a frequência cardíaca, no lado esquerdo do peito, por conta dessa inclinação e essa musculatura de pulsionar o sangue, tanto para o pulmão, mas como também para o restante do corpo, sentida mais ao lado esquerdo. Então, esse aqui é um modelo do coração aberto, onde é possível identificar as cavidades internas, tá? Os ventrículos e os átrios, certo? São as partes superiores. A gente vai entender um pouquinho melhor essa estrutura numa outra imagem tridimensional. E também nos vasos sanguíneos, que se ramificam por toda a extremidade do nosso corpo, a gente vai ter a presença ali dos glóbulos vermelhos, ou também chamados de hemácias, tá? Que são responsáveis por transportar o gás oxigênio. O gás carbônico a gente já viu que quem transporta ele é o plasma, que é aquele líquido fluido mais transparente. O que dá a cor vermelha ao sangue em si são as hemácias, né? Bom, então essa imagem aqui é ampliada em 1740 vezes, né, por microscopia eletrônica, e isso colorida artificialmente, porque a microscopia eletrônica, as imagens são todas preto e branco ali, a gente não tem cores especificamente para ela, então são coloridos artificialmente. As imagens de microscopia óptica, a gente tem um reflexo da cor, porque a cor, eu disse a vocês, está especificamente na luz, e microscopia eletrônica não usa a radiação luminosa, que demonstra as frequências das cores ali. Bom, e como é que funciona então o processo de circulação, e aí a circulação sistêmica, ou a circulação sistêmica, ou a grande circulação, e a circulação pulmonar, também chamado de pequena circulação. Veja bem, essa aqui especificamente, na realidade essa aqui ainda faz parte da grande circulação, essa aqui e essa aqui.
O que acontece? Nós temos 4 cavidades no coração, como eu disse a vocês, os átrios, que estão na parte superior, e os ventrículos, que estão na parte aqui inferior. Então, ventrículo direito, átrio direito, ventrículo esquerdo, átrio esquerdo, certo? Então, o sangue ele tem um processo de circulação, e é na circulação sistêmica, que é essa circulação ou grande circulação, o sangue, então, que vem do pulmão, certo? Já oxigenado, rico em oxigênio, pobre em gás carbônico, vem parar aqui o coração, no chamado átrio esquerdo, vai para o ventrículo esquerdo, certo? Já oxigenado, porque ocorreu o processo de troca gasosa aqui nos pulmões, liberando gás carbônico e absorvendo gás oxigênio, certo? Por processo de difusão. E aí o sangue sai daqui, do ventrículo esquerdo e é pulsionado e é empurrado com grande pressão para as artérias que vão levar sangue para o restante do corpo, para o fígado, intestino, outros órgãos, rins, membros inferiores e cabeça e membros superiores, certo? Então, ele está na coloração vermelha aqui, é porque ele está rico em oxigênio, certo? Não é só porque ele sai do coração, não, porque aqui o sangue também sai do coração e vai para o pulmão e ele está de cor azul. O que significa isso? A cor vermelha é que ele está rico em oxigênio, vindo do pulmão, indo para o coração indo para o restante do corpo, rico em oxigênio. Lá ele vai encontrar os capilares sanguíneos, vai ocorrer uma troca gasosa, o gás oxigênio vai ser absorvido para as células vão liberar gás carbônico e o sangue passa a ficar rico em gás carbônico e retorna dessas regiões, certo? Da cabeça, dos membros superiores, dos membros inferiores, dos rins, do fígado, de outros órgãos, para o coração, mais especificamente nessa região do átrio direito, que é encaminhado para o ventrículo direito, certo? Do ventrículo direito ele é bombeado, funcionado para os pulmões para ocorrer as trocas gasosas e assim seguir o seu ciclo. Por isso que a gente fala que é um sistema fechado em condições normais, a não ser que ocorra um tipo de hemorragia, né, rompimento dos vasos, e ele sai dos vasos sanguíneos. Isso é óbvio, pode provocar a morte dependendo da situação aí do rompimento, certo? Então esse é um processo, esse é o circuito em que ele circula, em que ele se propaga no nosso corpo, né, de levar nutrientes, levar o gás oxigênio, trazer gás carbônico, trazer os resíduos também, que nos rins na realidade ocorre o processo de filtração desses resíduos, né, e eliminação de resíduos que não são mais necessários, mas o gás carbônico ele é eliminado lá nos pulmões e absorvido o gás oxigênio e levado para o restante do corpo. Então isso é muito, muito importante para que o sistema, obviamente, encontre a sua fluidez, o seu circuito, ok? Bom, indo um pouquinho mais adiante, a gente vai entender um pouquinho sobre a saúde do sistema circulatório e as doenças cardiovasculares. Levando em consideração que o sistema é um sistema de fluxo fechado, é muito importante que entenda que existe então mecanismos para que o sangue corra numa fluidez mais adequada. O que obviamente não pode acontecer é a interrupção ou a obstrução do fluxo sanguíneo através ali de gorduras adiposas, ou placas de gordura, aquelas pessoas que obviamente têm um consumo excessivo de gordura, isso cria placas na parede dos vasos, o que impede o seu fluxo e pode ocasionar um aumento de pressão arterial e um rompimento dessa região e causando até a morte, certo? Ou parada cardíaca nesse caso. Então, as doenças cardiovasculares, para que sejam evitadas, requer uma alimentação saudável e prática de atividades físicas ali. A prática de exercícios faz com que o coração impulsione o sangue de forma mais eficiente e com menor esforço ali. Além disso, exercícios físicos ajudam a combater o estresse, um dos fatores que desencadeia a hipertensão ou pressão alta, tá? Então, a pressão alta pode levar à sobrecarga no coração e o rompimento de vasos sanguíneos.
E quando uma artéria se rompe ou entope, os tecidos suprimidos por esses vasos são afetados com falta de gás, oxigênio e de nutrientes. Então, se o fluxo de sangue no cérebro fica comprometido pelo rompimento ou entupimento de artérias, ocorre um acidente vascular cerebral, um AVC, ou uma dilatação desse vaso, ou um rompimento, né? Ou a falta de fluxo para essa região pode causar o que a gente chama de AVC, acidente vascular cerebral, que pode causar a perda de memória, dos movimentos e até mesmo a morte, as sequelas pós um AVC que podem ocorrer ali. Tá? Se o fluxo do sangue fica comprometido no coração, então ocorre um infarto do miocárdio ou ataque cardíaco, ou seja, o coração vai parar de bater. Então, outros fatores que podem desencadear a hipertensão são a ingestão demasia de sal, e a gente fala assim, mas por que sal? O sal, na realidade, ele faz com que o nosso organismo aumente a quantidade de água, porque a gente está com excesso de sal ali, e isso aumenta o volume sanguíneo. Consequentemente, muito mais volume sanguíneo, muito maior a pressão, e os vasos, obviamente, podem não resistir a essa pressão excessiva e se romperem. A obesidade com relação às placas de gordura, o tabagismo tem influências com relação a isso, tem algumas influências com relação. A alimentação saudável previne doenças cardiovasculares, o colesterol, tipo de lipídio produzido em nossas células, faz parte dessa composição da membrana plasmática e é essencial na nossa sobrevivência. Só que o colesterol pode ser ingerido por meio de alimentos gordurosos e de origem animal. Em excesso, veja bem, colesterol não é ruim, mas o excesso dele pode provocar acúmulo de placas gordurosas nos vasos sanguíneos, que tornam rígidos e mais estreitos, obstruindo o fluxo de sangue. Desse modo, o coração precisa se esforçar mais para conseguir esse fluxo sanguíneo, para conseguir levar ali o sangue e os nutrientes e o oxigênio. O que seria então a hipertensão? A gente sabe que é um aumento da pressão arterial, mas e a hipotensão? Às vezes a pressão sanguínea corporal pode baixar muito, o ato de levantar-se subitamente, a permanência em ambientes muito quentes o mau funcionamento do coração, ou em casos mais graves, a perda excessiva de sangue em situação de acidente, são fatores capazes de causar a hipotensão, ou também chamado de pressão baixa. Tá? São alguns sintomas da hipotensão, são mal-estar, tonturas, palidez, cansaço. Se a pressão do sangue for insuficiente para suprir o cérebro com sangue, ocorre então um desmaio. Nesse caso, a permanência do corpo na posição horizontal promove o suprimento sanguíneo. Se deitar um pouco na posição horizontal ali, você vai melhorar o sistema de fluxo sanguíneo. Tá? Então, a hipotensão é a chamada pressão baixa. Certo? Outra coisa muito importante aqui, pessoal, são os vasos sanguíneos que apresentam placas de gordura, são mais suscetíveis à formação de coágulos. Coágulos sanguíneos é quando o sangue começa a formar aqueles nódulozinhos como se fosse... Vocês já viram leite talhando? E aí o sangue seria mais ou menos essa ideia de talhar, coagular, tá? Ou ficar formando esses grumos. E aí ocasiona o que a gente chama de trombose, que o risco da trombose aumenta quando se permanece imóvel na mesma posição ao longo de um grande período de tempo, né, em viagens muito longas, fica muito tempo sentado. Né. Casos mais graves, esse acúmulo de gordura no vaso sanguíneo pode causar falência cardíaca, condição no qual o coração deixa, obviamente, funcionar. E trombose, esse coágulo pode parar no pulmão, causando o que a gente chama de embolia pulmonar. Certo? Vou mostrar aqui um coração, uma estrutura de um coração em tridimensional aqui para vocês entenderem melhor as suas cavidades e as suas estruturas, tá? Então, primeiramente eu quero mostrar ele inteiro, certo? Mostrando aqui para vocês, ele está aqui recortado, mas eu quero mostrar aqui para vocês a sua estrutura na íntegra junto com os vasos sanguíneos, tá? Então, eu vou pegar aqui, eu selecionei as veias, que elas estão de azul, por quê? Porque estão em baixa quantidade de oxigênio, tá? E as artérias estão selecionadas em vermelho, porque elas transportam o sangue rico em gás oxigênio.
Eu vou fazer uma retirada aqui dessa membrana para mostrar para vocês as estruturas. Então, o que acontece? O sangue, ele vem do restante do corpo para essa região aqui, que é o átrio direito, tá? E eu vou abrir aqui para vocês verem melhor. Ela vem aqui, então, para o átrio direito, e aqui ela é encaminhada para o ventrículo direito e passa por essa válvula aqui, que a gente chama de válvula tricúspide. Ela vem aqui, certo? Para essa região aqui do chamado ventrículo direito, e ela vai ser encaminhada para o pulmão, certo? Passando por essa válvula aqui, válvula pulmonar, tá? E se encaminha para o pulmão. Vou mostrar aqui para vocês aqui, o pulmão, mais fácil aqui. Deixa eu tentar tirar um pouco de algumas estruturas aqui para ficar um pouco mais fácil a gente visualizar, tá? Então ele encaminha o sangue para os pulmões. No pulmão, aí ele faz o quê? Deixa eu só tirar aqui novamente. Ele retorna dos pulmões para essa região aqui que está meio difícil de visualizar. Deixa eu pegar aqui um pouquinho. Ele retorna por essas regiões aqui, ó. Ele volta do pulmão para essas cavidadezinhas aqui, certo? Essas veias aqui. E é encaminhada para o ventrículo, tá? Antes dessa válvula aqui, para o ventrículo esquerdo. Aí o sangue passa por essa válvula aqui e entra no ventrículo esquerdo. Quando ela vem para esse ventrículo esquerdo, ele é bombeado e sai aqui, ó, passa lá por essa válvula aqui por trás aqui, ó, e é encaminhado para essa artéria aqui, chamada de artéria aorta, tá? E dela, a partir dela, vai ser encaminhado o sangue para o restante do corpo, para a cabeça, para os membros superiores, membros inferiores, tá? Para os órgãos, rico em gás oxigênio, porque é o sangue que veio do pulmão para o coração e agora vai ser encaminhado lá para o restante do corpo. Então era isso que eu queria mostrar para vocês. O nome dessa válvula aqui, ai caramba, deixa eu voltar. O nome dessa válvula aqui é válvula bicúspide. Essa válvula tricúspide, essa aqui, válvula bicúspide. Essa lá no fundo aqui, ó, é a válvula semilunar ou a válvula aórtica, tá? Que vai para a artéria aorta, certo? Essa aqui que a gente viu, que é a válvula pulmonar, que vai para o pulmão, né? O sangue vem, então, por exemplo, entrou aqui nessa válvula tricúspide e aí ela é bombeada para essa válvula aqui pulmonar, levando o sangue para o pulmão. Do pulmão ele volta aqui, entra numa cavidadezinha aqui, chamado átrio esquerdo, aí ela é encaminhada aqui, passa por essa válvula bicúspide e chega nessa região aqui, que é chamada de ventrículo esquerdo, e aí ela é encaminhada, passa por essa válvula aqui, para chegar à aorta, artéria aorta, e encaminhar o sangue para o restante do corpo, certo? Então ela passa por todas essas cavidades para ser encaminhada para o restante do corpo. Ok? Até a próxima aula. E hoje tem só um exercíciozinho extrazinho para na semana que vem a gente aprofundar mais nos exercícios. Ok? Até mais.